A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 3, que diz: Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrependa-te, pois se não estiveres alerta, virei como ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Nós estamos diante de mais uma carta, revelada pelo Senhor Jesus Cristo ao apóstolo João. Essa é a carta escrita à igreja em Sardes, né? Na sequência dessa é a quinta carta, a qual vai ser escrita, aonde o Senhor ele vai estar orientando o anjo da igreja, escrevendo, né, ao anjo da igreja, né, que ali estava, o líder que ali estava, né, naquela igreja. E ele diz: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço tuas obras. Tens fama de estar vivo, mas estás morta. Então aqui o próprio Senhor Jesus ele está falando a respeito dessa igreja, né, que ela tem uma fama, né, de estar viva, mas está morta. Então a rica cidade de Sardes, ela estava dividida em 2 partes. A parte mais antiga ficava localizada em uma montanha, né? Quando sua população se desenvolveu, além do espaço de que dispunha, né, uma nova parte foi construída no vale que fica na base, né, da montanha. E quando o Senhor ele fala também no versículo 1, né, sobre os 7 espíritos, né, assim diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Então, os 7 Espíritos é outro nome para o Espírito Santo, né? E as 7 estrelas são os mensageiros ou líderes das igrejas. Então, nós vamos observar que o problema que existia na igreja em Sardes não era heresia. Em momento algum, o Senhor vai falar sobre heresias. Mas o que existia ali era a morte espiritual. Tinha a fama de estar vivo, mas está morta. Então, apesar da sua reputação de ser uma cidade muito ativa, né, Sardes estava infestada pelo pecado, né? Suas obras eram más e suas vestes estavam contaminadas, né? O Espírito não tinha nenhuma palavra, né, de elogio para essa igreja, que exteriormente parecia muito boa, mas que interiormente era extremamente corrupta. Então, uma igreja que estava aos olhos de muito, né, exteriormente, estava tudo bem, perfeito. Grandes templos, estrutura bonita, funcionando, funcional, não se falava de heresia, mas era uma igreja que tinha uma fama de viva, mas estava morta. É como se fosse uma igreja que não tivesse mais fervor, né? E isso devemos nós nos preocupar, porque uma igreja que não tem o fervor, que não está ali em ebulição, que não está realmente ativa, né, assim, na parte interior realmente, espiritual, que não vive de aparência, é uma igreja que ela vai crescer, ela vai avançar. Mas uma igreja que ela está sem fervor, é uma igreja que ela tem a fama de estar viva, mas ela está morta. Ela tem os cultos, ela tem as pessoas se faz presente, mas a igreja ela não desenvolve, ela não cresce. O Espírito Santo de Deus ali ele não tem a liberdade para operar. Quando nós olhamos para essa igreja, podemos identificar, né, que essa igreja também ela
ela é semelhante às igrejas dos dias atuais, né, que tem fama de estar viva, mas está morta. Isso é um ponto para nós pararmos e analisarmos. Né? Ela estava situada, essa igreja, numa rica cidade, né? Naquela cidade, uma igreja, né? Uma cidade que crescia, tinha a parte alta, a parte do vale, tinha a parte rica ali favorecida, né? O comércio movimentando, funcionando perfeitamente, a economia. Porém, muitas das vezes, quando tudo está muito bem, está tranquilo, muitos esquecem do Senhor. Muitos esquecem, né, até mesmo de se dedicar realmente inteiramente ao Senhor, porque os afazeres, as conquistas acabam se tornando prioridade. Quando ele diz aqui no versículo 2, fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Tenho achado coisas com imperfeição, não uma dedicação, não uma entrega total, mas algo pela metade, meia boca. Hoje eu trabalho, hoje esse mês no outro eu não trabalho, hoje eu vou servir, né? Daqui a pouco eu não quero mais. Eu me comprometo em servir o Senhor com dignidade, mas no meio do caminho se perde. Quantas pessoas hoje estão nessa situação? Obras imperfeitas. O Senhor Jesus, o próprio Jesus, ele não tem encontrado essas obras perfeitas diante de Deus, mas imperfeita. Quando a gente faz e se deixa levar, até mesmo pelo que hoje está no mundo, pelo que hoje tem sido prioridades, quando nós temos uma responsabilidade, seja como obreiro na casa do Senhor, como ministro, como até membro da casa do Senhor, e assim não nos dedicamos, aí são obras imperfeitas que estão sendo apresentadas diante do Senhor. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Tem nome, tem título, mas não tem unção, não tem fervor. Então isso tudo é o que estava acontecendo na igreja de Sardes. Tinha fama de estar vivo, mas estava morta. E as obras não eram obras perfeitas, eram obras imperfeitas. Não tinha achado as obras perfeitas, mas imperfeitas diante de Deus. Quando ele diz no versículo 3, portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrependa-te. Pois se não estiveres alerta, virei como ladrão, e tu não saberás a que horas virei contra ti. Então, ali a igreja em Sardes, né, foi recomendada que obedecesse a verdade cristã, né, aprendida quando começou a crer em Cristo, né, e que retornasse aos conceitos básicos da fé. Né. É importante crescer no conhecimento do Senhor e aprofundar sua compreensão através de um estudo cuidadoso. Não importa o quanto aprendamos, nunca devemos abandonar as verdades básicas a respeito de Jesus. Ele sempre será o Filho de Deus e seu sacrifício pelos nossos pecados é permanente. Nenhuma nova verdade a respeito de Deus pode contradizer esses ensinamentos bíblicos e fundamentais. Como igreja, nós não devemos ter esse cuidado de ouvir, receber aquilo que lembrar daquilo que recebemos e ouvimos, né? E obedecer. Ele diz, e se arrepender. Jamais querer mudar, jamais querer mudar a verdade do Evangelho, pregar a palavra, pregar o arrependimento,
ouvir realmente, dar ouvido ao que o Espírito Santo de Deus ele tem falado às igrejas, e não tapar o ouvido. Quando ele diz no versículo 4, mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Então, ainda havia alguém, e ainda há alguém, que não se contaminou, que não está se contaminando com o mundo. Esses, né, que não contaminaram suas vestes, eles andarão como o Senhor, vestido de branco, pois são dignas. No versículo 5, ele diz, assim o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Então, estar vestido de branco, né, significa ter sido separado e purificado por Deus. Cristo prometeu aqui honras futuras e vida eterna àqueles que perseverarem na fé. Os nomes de todos os crentes estão registrados no livro da vida. Esse livro ele simboliza o conhecimento que Deus tem daqueles que lhe pertencem. Então, todas as pessoas que têm um lugar no livro da vida serão apresentadas, às hostes celestiais como pertencente a Cristo. Então, que você possa entender nesse dia que é preciso estar registrado ali o teu nome no livro da vida. E para que isso aconteça, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. E ele vai escrever o teu nome no livro da vida. E ele vai selar com o seu sangue. E jamais ele riscará do livro da vida aqueles que estão andando nos seus caminhos. Pelo contrário, ele vai reconhecer o seu nome diante de Deus, do Pai, do Todo-Poderoso, e diante de todos os anjos. Que maravilha, né? Que importante, que motivador são essas palavras, o quanto nos motiva, nos incentiva a avançar mais e mais, a servir ao Senhor. E o Senhor encerra essa carta dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, você está ouvindo essa palavra. Então, não seja somente ouvinte, seja praticante dessa palavra, dê ouvido a ela. Porque isso aqui, tudo que está acontecendo, que foi revelado a essa igreja, a igreja de Sardes, também está sendo revelado para nós nesses dias. Tanto que nós estamos lendo a palavra do Senhor, estamos falando. Então, nós precisamos, se estamos em alguma situação que não está de acordo com o que o Senhor está requerendo da sua igreja, nós precisamos nos consertar, nos alinhar, para que assim nós possamos encontrar com o Senhor, para assim nós possamos, como vencedor, ser vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma o teu nome, meu nome vai ser riscado no livro da vida. Pelo contrário, ele vai nos reconhecer, diante do Pai, do Todo-Poderoso, diante de todos os anjos. Então, que nesse dia você fique com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.